Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Laércio e eu quero contar para vocês uma história que, na verdade, ela não terminou. Então eu vou depender única e exclusivamente da sensibilidade das pessoas que acompanham o seu canal. Uma coisa que eu faço todos os dias é ouvir as histórias, mas eu acabo me prendendo na leitura dos comentários, sabe, Paulinho? Porque para mim, Laércio, tão importante quanto a história apresentada, acaba sendo o comentário de cada um. E a minha história em particular, em especial, vai exigir muita dedicação de quem fizer o comentário. Afinal, terá que ser um comentário muito responsável. Eu até sei que de repente tem pessoas mais agressivas. Não é o que acontece normalmente com as pessoas que se inscrevem no seu canal. Os seus ouvintes são pessoas mais compreensivas. Mas há sim exceções. Então eu queria pedir àquela pessoa que tem uma tendência a ser mais agressiva, que tivesse o máximo do respeito, o máximo do cuidado para com o meu relato, porque do teu comentário vai depender uma decisão muito importante para mim, e quem sabe até uma descoberta, uma coisa que eu realmente não consegui entender ainda o que acontece comigo. Então nós vamos aos fatos, e para isso eu vou começar desde o princípio de fato, para que todos possam entender. Não é uma história longa, não, mas é uma história inacabada. E eu preciso de vocês. Começo contando essa história, narrando-a na terceira pessoa. Ele, o Estênio, um gênio. Eu nunca vi uma pessoa tão inteligente quanto o Estênio. O Estênio, um gênio. Ele trabalhava havia pelo menos 3 ou 4 anos como técnico em informática, TI, tecnologia da informação. Fossem quais fossem os problemas, o Estênio estava ali e resolvia. Havia uma frase que o pessoal dizia, e até o pessoal brincava, os problemas tinham medo quando ouviam falar do nome Estênio. Os problemas tremiam mesmo. Mas num determinado dia, a empresa resolveu contratar uma outra pessoa que viria para o auxílio do Estênio, um outro técnico. Esse técnico se chama Laércio. Já revelei o meu nome no começo. Esse técnico contratado se chama Laércio. O Estênio, ele ficaria encarregado de passar o seu conhecimento, tudo que ele sabia, para o Laércio. E é gozado, né? Uma coisa incrível isso. E eu queria detalhar para vocês. A pessoa quando sabe, a pessoa quando é talentosa, aquilo quando é de verdade com ela, ela não tem medo de passar para outra. Você já notou isso?
que a pessoa realmente sábia, genial, ela não tem medo de passar as informações para outrem. Já aquela pessoa que acha que sabe, essa é cheia de medos. Não, eu não ensino o que eu sei para ninguém, porque senão a pessoa amanhã pode vir e me derrubar ou ocupar o meu lugar. Não era o caso do Estênio. Ele sabia muito, então ele tinha certeza absoluta que ele poderia sim passar o conhecimento dele para quem quer que fosse, porque ele sempre teria um espaço. Foi assim. Ele não se importou em me passar o pouco que eu aprendi na minha vida foi com ele. Ele passou tudo, mas obviamente que eu não tinha cabeça para aprender tudo. Então aquele técnico contratado, Laércio, que vocês já sabem quem é, foi aprendendo tudo com o Estênio. Pelo contrário, o Estênio até dizia para todo mundo que era bom que o outro aprendesse do que ele sabia, porque assim ele podia dividir tarefas com essa outra pessoa. O tempo foi passando, Estênio e Laércio foi permitindo que surgisse uma grande e bela amizade entre eles. O Laércio, casado, recém-casado, casado há 2 anos. O Laércio tinha 25 anos, jovem ainda. O Laércio amava sua mulher, amava sua esposa. E o grande sonho do Laércio, junto com a mulher, era ter um filho. 2 até. Ainda não havíamos conseguido, apesar dos 2 anos de casamento. Mas o sonho do Laércio era ter 2 filhos até com a mulher. O emprego apareceu, portanto, num ótimo momento. A empresa era boa, empresa grande, pagava bem, séria, idônea. Nós estamos assistindo a amizade crescer entre esses 2 amigos, Estênio e Laércio. 1 ano depois, sob a supervisão de Estênio, foi suficiente para o Laércio pegar, assim, todos os macetes do trabalho. E mais do que isso, eles conseguiram se tornar excelentes amigos. Com os 2 na área, Estênio e Laércio, os problemas pensavam 2 vezes antes de aparecerem, deixando os 2, inclusive, com horários vagos, quase que direto, para que pudessem jogar conversa fora. Saíam no final do expediente e acabavam tomando um chopp, uma cerveja. E numa dessas conversas foi que o Estênio resolveu se abrir com o Laércio. O Laércio, não sei como você vai entender o que eu vou te falar. E às vezes eu tenho muito medo de tocar esse assunto com qualquer pessoa, sabe? Porque algumas têm preconceito. Mas você é tão meu amigo, eu o considero e respeito tanto, que eu não posso deixar de tocar nesse assunto com você. Não sei se você em algum momento se apercebeu, mas eu sou gay. Não me olhe assim, por favor, Laércio. Poucas, raras são as pessoas para quem eu tenho coragem de dizer, mas é a minha realidade. Eu sou gay. O Laércio escutou e, embora tivesse comentado o Estênio de que ele tivesse ficado assustado, não foi o que aconteceu. Na verdade, o Laércio, ele não se espantou com a revelação e nem iria mudar em relação ao amigo. O mais importante para o Laércio era a amizade do Estênio. Uma amizade sincera, se aprofundava a cada momento, e uma amizade também profissional, por que não dizer. Laércio, ele não era do tipo que condenava antes de conhecer.
E, de certa forma, o Laércio até gostou, achou interessante a ideia de ter um amigo gay. Afinal de contas, são pessoas muito sensíveis. Talvez exatamente agora ele pudesse entender a grandiosidade daquele amigo Estênio. Por que que o Estênio, ele era tão dado? O Estênio não tinha consigo aquela coisa da inveja. Era uma pessoa extremamente sensível. Ele começa a perceber que realmente valeria muito a pena desenvolver cada vez mais aquela amizade. Só que o Laércio não havia percebido um detalhe. E esse detalhe também é muito importante. Estênio estava deixando escapar um pouquinho o controle daquele sentimento. Já não era mais só amizade para o Estênio. De certa forma, o Estênio estava se apaixonando pelo amigo, pelo Laércio. E viu nesse sentimento o Estênio um grande risco à amizade dos dois. Talvez até por isso ele tenha se aberto com tantos cuidados. Nesse meio tempo, o Laércio recebe o seu maior presente. Sua esposa Rose lhe dá a grande notícia. Afinal de contas, ela tinha feito o teste de farmácia, mas não comentou nada com ninguém. Esperou primeiro uma ida ao médico, demorou um pouquinho, mas voltou de lá dizendo: amor, daqui 6 meses, nós vamos realizar o nosso maior sonho. Obviamente que nada mais precisava ser dito. O Laércio havia entendido tudo. Eles seriam pais. Ela mamãe e ele papai. Ainda não se sabia se de um menino ou de uma menina. A primeira coisa que o Laércio fez, quando foi no dia seguinte trabalhar, foi convidar um amigo Estênio para tomar com ele uma cerveja, um chopp, 2, sei lá. Ocasião em que dera a grande notícia. Estênio, rapaz, você é o primeiro que eu quero contar aqui na empresa. Estênio, finalmente eu consegui, rapaz, eu vou ser pai. Obviamente que o Estênio ficou feliz pelo amigo, lógico que ficou. Mas também, por que não dizer, se ficou feliz, de um certo modo, a presença de um filho roubava-lhe de vez aquele direito de sonhar, que talvez um dia, quem sabe, por algum momento, ele pudesse ter o Laércio em seus braços. Era um sonho, mas um sonho que, a partir do momento em que isso lhe foi revelado, ficava mais difícil de se tornar realidade. Mas ele comemorou. Ele ficou feliz. O Estênio ficou feliz de verdade com o amigo Laércio, comemorando a boa nova, a boa notícia. E o tempo foi correndo, o tempo foi passando. Faltando mais ou menos 1 mês para o nascimento do nenê, Laércio, percebendo que o amigo Estênio estava estranho, quieto, talvez meio apático. Por várias vezes ele tentava conversar com o Estênio, mas o Estênio se mostrava reticente, falava, mas não com a mesma empolgação, chegava às vezes até a se negar de tocar a conversa avante. Então, o Laércio, o amigo, chamou o Estênio e fez um convite. Ele tinha certeza que aquilo iria mudar o comportamento do amigo Estênio. Estênio,
Você sabe que o convite que eu vou te fazer agora é muito sério. Muito sério, não é qualquer um que a gente chama para ser padrinho do nosso filho. Eu estou te convidando para que você seja padrinho do meu filho, que nasce aproximadamente em 30 dias, em um mês. E aí, você aceita? Obviamente que esse tipo de convite não se recusa. Estênio via toda a verdade do Laércio naquele convite. Ele não podia recusar. Obviamente que ele teria uma proximidade cada vez maior com o amigo, que para ele não era só um amigo. Ele havia perdido um pouco o controle daquele sentimento. Um pouco, para não dizer muito. Mas ainda assim, ele não podia negar. E a resposta de Estênio para o Laércio foi: Laércio, que honra! Lógico que eu aceito. Lógico. E quem vai ser a madrinha? O Laércio logo tranquilizou o amigo Estênio que uma prima da mulher dele seria a madrinha e ele o padrinho. Ficou tudo combinado e acertado. Mas aquilo haveria de acontecer antes do nascimento da criança. A empresa para a qual ambos trabalhavam, uma empresa grande, tinha uma filial numa cidade que distava 350 quilômetros da cidade deles. Aquela filial estava com algum problema de ordem técnica informática, técnica de informação, TI. Bom, quem poderia resolver o problema? Estênio. Com certeza. O Laércio talvez, mas o Estênio com certeza. Estênio foi escalado, mas ele convidou o amigo. Vamos, você vai fazer essa viagem comigo. Nós vamos lá resolver um monte de pepino que eu tenho. Vamos embora? Nessa hora, o Laércio ficou preocupado, porque a mulher estava prestes a ganhar o bebê. Já faltava um pouquinho menos de 30 dias a previsão de chegada da criança. E você sabe que, ainda mais na primeira gravidez, tudo pode acontecer. O parto poderia, por algum momento, se antecipar. Então, o Laércio, ele fica, na verdade, entre a cruz e a espada. Ele fica com medo de dizer não pro amigo que vai ser padrinho do filho dele, por 2 motivos. O primeiro motivo: o amigo lhe havia dito que ele era gay e ele talvez pudesse confundir isso com algum tipo de preconceito. Será? Segundo motivo, e esse era o real, era o verdadeiro: a mulher dele a qualquer momento poderia ganhar o bebê, mas pelo sim e pelo não, ele resolveu falar com a mulher primeiro. O que você acha, Rose? Eu acho que você pode ir numa boa. Quanto tempo vocês vão ficar? Não, 2 dias no máximo. A gente vai num dia, no outro resolve e vem embora. Não haverá problema nenhum. Vai. Esse vai da Rose, a esposa do Laércio, ajudou a resolver tudo. E ele, de fato, foi com o amigo fazer a viagem. 2 dias. No máximo 3. Com os talentos que tinham, e especialmente o Estênio, o problema, quando soube que eles chegaram, o problema começou a tremer. E, além de tudo, o problema não era tão grave e sério assim. Daria para resolver antes até do previsto. Como, de fato, acabou sendo resolvido. Mas as noites
quentes daquele verão, ainda mais naquela cidade, pedia bebidas bem geladas. Foi onde certa noite passaram da conta, tanto Estênio quanto também o Laércio. A desculpa, a alegria de estarem juntos, a comemoração pela chegada do bebê em poucos dias, o Estênio, que seria o padrinho da criança. Para o Estênio havia também outros motivos. A paixão contida, a paixão guardada, a paixão em segredo. Eles acabaram exagerando um pouquinho e passaram além daquela medida e voltaram de táxi para o hotel onde estavam hospedados. Entraram até com uma certa dificuldade na recepção do hotel. Riam, falavam com uma voz embargada, meio que engasgada, e um abraçado ao outro, até para que o outro não caísse. Era um segurando o outro. Mesmo pensando sob efeito alcoólico, Estênio gostou da sensação da proteção encontrada nos braços de Laércio. Aquilo mexeu ainda mais com seus sentimentos. Na medida em que entraram no elevador do hotel rindo e que chegaram ao corredor para onde se encaminhariam para o quarto, ele acabou puxando o Laércio para o quarto dele. Vem cá, vem comigo, você trouxe até aqui, caramba. Você me trouxe até aqui, agora acaba de chegar. Vem cá. Obviamente, o Laércio, rindo também, não viu nenhum problema em entrar no quarto com o amigo. Só que lá dentro do quarto, quando o Estênio viu que estava a sós com o Laércio, ele, devido ao álcool consumido, resolveu se abrir. Falar uma coisa pra você, Laércio, jura que você nunca vai comentar isso com ninguém, tá? Eu gosto de você. Fala se eu também gosto de você. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu gosto de você, mas eu gosto de você além da conta. Como assim, além da conta? Eu também gosto de você. Você vai ser padrinho do meu filho? Não, por favor, não fale agora do teu filho, porque eu gosto de você. Eu gosto de você de um outro jeito. Eu sou apaixonado por você. Eu posso até dizer que eu te amo. Laércio ouviu, nada comentou. Ouviu e se calou. Começou a andar pelo quarto. O Estênio estava sentado na cama. Depois de ter andado pelo quarto, Laércio poderia ter saído, mas acabou se sentando ao lado do Estênio na cama. Era visível a batalha interna em seu olhar. Ignorando tudo, Laércio, sentado ao lado de Estênio, colocou a mão assim no ombro do Estênio, e quando foi argumentar alguma coisa, dizer alguma coisa, o Estênio simplesmente aproximou seus lábios dos lábios dele e eles se beijaram. Se beijaram, Estênio e Laércio. Foi a primeira vez, tanto de um quanto de outro. Houve troca de carícia, houve troca de carinho, troca cheia de amor, repleta de sentimentos. Havia um desejo. Laércio, na hora H, acabou interrompendo e não permitindo que a coisa fosse para frente. Mas a carícia, o beijo, a manifestação de carinho e de ternura, ninguém impediu. Nessa hora, Laércio conseguiu sair do quarto
deixando Estênio deitado na sua cama. A volta para casa foi silenciosa. Ninguém falava dentro do carro. Estênio percebia que Laércio não estava em condições de dirigir. Não havia sequer fechado os olhos na noite anterior, sabe? Ele passou aquela noite em claro, pensando em tudo, apesar de ter bebido, mas foi ganhando de novo a consciência e ele não dormiu como deveria. Estava cansado, os olhos vermelhos. Dirigia numa velocidade por volta dos 130 km/h. O Estênio insistia com o amigo Laércio. Laércio, você está cansado, cara. Eu acabei dormindo melhor que você. Me deixa dirigir. Não, tô bem. O Laércio se negava. Eu estou bem. Na verdade, o Laércio apenas pensava em como ficaria a vida deles dali para frente. Aquela troca de carícias. O Estênio ia ser padrinho do filho dele. Como é que ia ficar dali para frente? A viagem, que não deveria demorar tanto assim, por volta de 4 horas e meia, no máximo 5, tornou-se longa e lamentavelmente fatal. Numa curva acentuada, Laércio fechou os olhos por um instante, o suficiente para perder o controle do carro. Acabou caindo com 2 rodas da lateral direita num afundamento do acostamento. Perdeu a direção do carro, tentou voltar à pista e aí o carro acabou capotando por várias vezes. O cinto de segurança impediu que fossem arremessados para fora do carro. Mas ainda assim se feriram. Estênio não se movia, não se mexia. Laércio, muito preocupado. Ele estava bem. Apenas o carro estava de cabeça para baixo, de forma que ele também estava. Os dois estavam. Mas ele estava consciente. Preocupado com o amigo Estênio, ele queria que o Estênio acordasse. Aos poucos, foi abrindo os olhos. O Estênio, ele foi abrindo os olhos com dificuldade. E aí ele perguntou: como é que você está, Estênio? Não estou sentindo nada. Como assim? Eu não estou sentindo nada. Ele queria dizer, o Estênio, que não estava sentindo, percebendo braços, pernas e nem sequer dor. Mas em seguida os olhos de Estênio voltaram a se fechar e só reabriram com os berros desesperados de Laércio, que implorava: não me deixa, por favor, Estênio. Estênio, não feche os olhos, Estênio, por favor. Estênio, você não pode morrer, cara. Estênio, você vai ser o padrinho do meu filho, Estênio, não se esqueça disso. Mas Estênio, apesar de manter agora os olhos abertos, já não falava mais, nem respirava mais. Seus olhos perderam o brilho. Laércio apenas chorava dentro do carro. E quando percebeu que pessoas do lado de fora chegaram para o socorro, Laércio ainda conseguiu dizer: eu te amo, Estênio. Eu te amo, Estênio. Eu te amo. Eu te amo, Estênio. Os olhos de Estênio acabaram sendo fechados pelas mãos do socorrista. Estênio estava morto. Laércio ainda chorava, clamava e chamava pelo seu nome, dizendo que o amigo não podia morrer. Ele seria o padrinho do seu filho em poucos dias. Que fatalidade! Estênio morreu e Laércio sobreviveu, praticamente com apenas alguns arranhões. Estava inteiro. Foi uma grande fatalidade. Seu maior presente da vida, o seu filho, após esse acidente, 21 dias contados, nasceu.
diante da emoção do nascimento do filho, e a mulher, Rose, lamentando: puxa, que pena, amor, que pena, né, que o padrinho dele já não está mais aqui. Nessa hora, Laércio, ele não resistiu. Ele contou para a mulher tudo o que aconteceu naquele hotel. O beijo, o apaixonado beijo. O que aconteceu durante o acidente, quando ele disse para o amigo Estênio que o amava. Achou que Rose, pela grandeza, o compreendesse. Ela até o compreendeu, sim, mas não quis mais seguir no casamento. Resolveu se separar. Laércio não se perdoava. Até a culpa pela morte do amigo Estênio também o fazia chorar todas as noites. E não era apenas isso. De certa forma, ele amava a esposa, a Rose. Agora que era o momento deles curtirem juntos o filho, Felipe, um menino lindo que acabara de nascer, ele já não podia mais curtir da forma que ele havia sonhado curtir. E o pior, a mulher, a Rose, quando tinha que explicar o motivo pelo qual havia se separado do Laércio, ainda que escolhendo as palavras, ela dizia, naturalmente para as pessoas muito íntimas, como a sua irmã, seu irmão, a irmã do Laércio, o irmão do Laércio. Ela só não teve coragem, a Rose, de dizer nem para a mãe do Laércio, nem para o pai do Laércio, e tampouco para os seus próprios pais. Mas ela dizia, me separei porque ele se descobriu homossexual. Como assim? Ela contava que ele e o Estênio, naquela viagem, haviam tido um relacionamento no hotel. As pessoas entendiam esse relacionamento como completo. Não foi o que aconteceu. Porque o Laércio em questão, desde a abertura de tudo que eu estou aqui relatando, sou eu. E eu sei que nós não chegamos à relação completa e total. Houve o beijo, houve a troca de carícias. E eu jamais compreendi o que aconteceu comigo. Eu lamento e sinto muito a falta da minha mulher. Sim, eu vejo o meu filho, que está lindo, o Felipe está maravilhoso, curto o meu filho, que aliás acaba de completar 10 meses, está a coisa mais linda do mundo. É o tempo em que eu estou afastado da mãe dele. E a grande pergunta que eu faço é, ela está certa, Rose? Ela tem dito a todo mundo que se afastou de mim porque eu sou homossexual. Não sei, eu não sei. E é essa dúvida que me amargura, sabe? Eu não sei, eu sempre fui heterossexual. Mas eu não posso negar para vocês que eu conheci o Estênio. Da forma como eu relatei para vocês. Em nenhum momento eu menti ao grau de amizade que nós chegamos. Apenas relatei o que de verdade aconteceu. Mas dá para julgar que eu seja homossexual por isso? A Rose acha que sim. A Rose diz a mim que, apesar dela me amar, ela sabe que isso um dia vai ter um peso muito grande na nossa relação. E que, de repente, eu posso querer me assumir de verdade. Ela acha que essa verdade é a minha essência e
dia menos dia vai aparecer. Fico em dúvida. Não é o que eu sinto. Foi tudo o que eu vivi com o Estênio, mas não é o que eu sinto. Sinto falta dela. O que eu faço? De que forma você iria me orientar? Eu gostaria muito de que você perdesse uns minutos escrevendo a tua opinião, se dirigindo a mim. Sou o Laércio dessa história. Por favor. Eu sei que às vezes existem algumas pessoas que se excedem, mas eu acho até que estou pronto para enfrentar isso. Peço apenas o respeito. Por favor, o respeito de vocês. Porque a pior coisa do mundo é essa sensação que eu estou tendo agora. Estou me sentindo perdido, sem saber definir de verdade quem é que eu sou nessa história. Aguardo o teu comentário. Por favor, fale comigo.